Senhor com os demais irmãos em Apocalipse capítulo 16. Então eu peço para os irmãos para já abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 16. Fazemos a leitura desse texto para a nossa vida. Apocalipse capítulo 16, todo o capítulo, nós vamos ler juntos. Eu convido os irmãos aí, guardem na memória, vocês vão ler comigo versículos 7 a 9. Não, isso. 7 a 9. E também versículo 15. Guardaram aí? 7 a 9 e 15. Vocês vão ler comigo. E o último versículo, o finalzinho do último versículo. Tá bom? Guardaram? Então vamos ler. Vamos ficar em pé? Vamos colocar em pé e vamos fazer a leitura. Diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu por todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Ó Deus, tua palavra foi lida. Fala conosco, ensina-nos
conforme o teu Espírito Santo, para entendermos a tua mensagem nessa noite. Usa o teu servo e fala com todos nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. O grande imperador dominava sobre o povo. Os adolescentes podem sair, né? O grande imperador dominava sobre o povo. Ele queria mantê-los cativos, mas o homem de Deus chegou a ele e disse: liberte o povo, liberte esse povo para servir a Deus. E esse imperador não deu ouvidos ao homem de Deus. Por isso, ele recebeu as pragas que Deus enviou, que destruiu seu império, sua família e a sua própria vida. Essa é a história conhecida de Êxodo. Faraó, fala sobre Faraó, fala sobre o povo de Israel, fala sobre a dureza de coração de Faraó. E, irmãos, lendo o Apocalipse, nós conseguimos fazer uma ligação com essa história. Percebemos que a história se repete no final, agora, para todo mundo ímpio. Todo mundo ímpio. Apocalipse mostra essa vitória de Jesus Cristo sobre o diabo e seus aliados. Cristo glorificado apareceu a João e falou a ele essas palavras tremendas de Apocalipse. E ele dividiu o Apocalipse aqui em duas partes. Nós podemos ver que a primeira, de 1 a 11, fala da igreja de Cristo perseguida pelo mundo, e de 12 a 22, de Cristo e a sua igreja perseguidos por Satanás. No capítulo 12, João vê o conflito da serpente com a mulher e a sua descendência. No capítulo 13, vemos as bestas, a primeira besta que vem do mar e simboliza a perseguição anticristã, as nações, os impérios, os governantes, com perseguição violenta contra a igreja de Cristo na terra, ao longo da história. Já a besta, a segunda besta que vem da terra, simboliza a religião anticristã. Parece o cordeiro, mas fala como lá o dragão, o Estado. E no capítulo 14, os relatos das grandes provações, sofrimentos que o povo de Deus estava passando. João faz um quadro novo onde a história vai se mudando. E nós vimos no capítulo 15, Deus agora trazendo os castigos, os flagelos grandes contra o mundo ímpio. Enquanto que ao mesmo tempo os remidos entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E agora a gente vê os flagelos, vê as taças da ira de Deus de uma forma muito forte, sendo derramada sobre o mundo ímpio. O texto nos diz que João ouviu uma voz poderosa e falando assim: vão, derramem as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo derramou sobre a terra, se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta. O segundo derramou a taça sobre o mar, e o mar se tornou em sangue. E todas as criaturas morreram. O terceiro colocou sua taça, lançou sua taça sobre os rios e as fontes que se tornaram também sangue. E ele disse: tu és justo, Senhor, santo, o que eras e que é. E enviaste esse julgamento àqueles que mereciam, aqueles que perseguiam o povo santo do Senhor e os profetas. Tu, poderoso Deus, seus julgamentos são verdadeiros, são justos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, que com seu fogo se fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor. E o que eles fizeram? Blasfemaram contra o nome de Deus. Não se arrependeram, não deram glória a Deus, continuaram blasfemando. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, os seus súditos rangiam os dentes, e por causa das dores, feridas, blasfemavam contra Deus, e também não se arrependeram dos seus atos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e o rio secou, abriu caminho para os reis que vinham do Oriente. Então saltaram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos, demoníacos, que realizavam sinais. E eles vão aos governantes da terra para reuni-los para a grande batalha final. E aí tem uma mensagem dizendo: eu virei inesperadamente, como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu, envergonhado.
E os espíritos então reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que se chama Armagedon em hebraico. Agora o último anjo, o sétimo anjo, derramou sua taça no ar. E do trono do templo veio um grande grito: está terminado, está feito. Então houve relâmpagos, trovões, estrondos, forte terremoto, violentos. E o texto diz que foi dos mais violentos desde a criação da humanidade. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia, veja isso. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia, e a fez beber do cálice cheio do vinho de sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram, os montes foram arrasados, tempestade de granizo veio com pedras que pesavam até 35 quilos, imagine, do céu caíram essas pedras sobre as pessoas. E termina assim: e eles blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Meus irmãos, podemos ver que todos os que se recusam a ser divertidos pelas trombetas do juízo serão destruídos pelas taças da ira de Deus. Essa é a proposição. Todos que se recusam a ser divertidos serão destruídos por essas taças. E como serão essas taças? Nós vimos 7 taças. A primeira, úlcera malignas e perniciosa. Leia comigo o versículo 2 na sua Bíblia. Diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos anjos e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A terra, que produz o alimento então para a humanidade, depende do bem-estar, da saúde, ela é afetada por essa terra, por essa taça. A taça é derramada na terra. E veja que as forças anticristãs que seguem a besta, o texto diz isso, aqueles que seguem a besta, que são adoradores de sua imagem, esses são golpeados com as feridas. Não está falando de todos, não está falando dos seguidores de Cristo, está falando daqueles que são ímpios, dos que seguem a besta, que adoram a estátua, adoram a besta colocada diante de todos. E essa taça provoca dores, úlceras malignas, perniciosas, não é? E nós podemos fazer um paralelo dessa taça com a sexta praga no Egito, praga das úlceras. Nós vamos ver aqui que parece muito. Algumas dessas taças são muito próximas do que aconteceu lá no Egito, como se fora um prenúncio do Senhor lá no Egito, dizendo o que aconteceria no final, não é? Essas úlceras malignas, perniciosas, atacam ali as pessoas que são ímpias, As pragas do Egito são esse prenúncio da taça da ira de Deus que são derramadas agora no final dos tempos. E Deus usa isso, meus irmãos, muitas vezes. Deus usa dessas doenças, às vezes violentas ou incuráveis, que vão diretamente ali no ímpio. Vendo esse texto, olhando isso, não é? Me lembro de um caso que aconteceu em Guaranhuns, onde tínhamos ali um pastor presbiteriano que cuidava ali da igreja, e tivemos um surto de febre muito grande na região, e ele era médico também, então ele foi cuidar das pessoas, ele cuidava das pessoas, e todo mundo falava: mas você vai pegar. E ele falou: mas eu tenho que cuidar das pessoas. E ele percebeu que ele não ficou doente, e vários irmãos da igreja também que ajudavam, porque não tinha uma estrutura na época como tem hoje de hospitais e tal, era necessário uma ajuda assim. Várias pessoas que foram ajudar, nenhuma delas pegou, nenhuma delas. Meus irmãos, no final aqui, essas úlceras malignas vão atacar diretamente os ímpios. Também agora na Covid, quantas pessoas que não tiveram medo e continuaram servindo ao Senhor, e continuaram indo nos funerais, onde não pode vir porque a pessoa tinha Covid, não tem problema, eu vim trazer a palavra de Deus. E essas pessoas não foram afetadas.
Meus irmãos, o Senhor guarda o seu povo, mas o ímpio sofrerá. E essa taça vem diretamente numa doença forte para com os ímpios, essas aflições que os atingem. A segunda taça transforma as águas do mar em sangue. Vamos ler o versículo 3, diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Já pensou nisso? Quando a gente viu nas trombetas, parte do mar era atingido, parte da terra, mas aqui agora está dizendo o seguinte: todo ser vivente que havia no mar morreu. É terrível, é uma destruição terrível lançada no mar. Ninguém vai escapar desse juízo de Deus, meus irmãos. Ninguém pode fugir da ira do Senhor, nem se ele esconder no mar, no mais profundo mar, o Senhor irá lá. Não vai escapar. Muitas vezes Deus usa esse instrumento de destruição. A gente já viu com águas o Senhor fazer isso em Noé, destruiu toda a terra. Mas aqui agora, depois a gente viu no Egito, não é? A praga também das águas se tornarem sangue, mas aqui veja que todo o mar é afetado. Imagina a catástrofe disso. Nós temos o que? O mar talvez seja o que? 2/3 da terra, de todo o globo. 2/3 disso inundado de sangue. E todo ser vivente do mar perecendo. Meus irmãos, é a taça da ira de Deus contra os pecados dos homens. Deus mostrando claramente a sua ira e atacando os ímpios, atacando a natureza, que tantos defendem e falam da natureza. Essa semana eu estava vendo uma ilustração, alguém dizendo assim: a mãe natureza. Não é? Tem mãe natureza? A natureza que Deus criou. E essa natureza também foi contaminada por causa do pecado, ela também está padecendo. E veja que todo o ser vivente no mar será eliminado. A terceira taça: os rios e as fontes das águas se tornam também sangue. Leia o versículo 4 comigo. Diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E aqui o paralelo com a praga do Egito é mais próximo ainda, porque são os rios, não é? São os rios que se tornam em sangue, uma referência a essa destruição das águas, porque a água do mar a gente não bebe, a gente fala, tá bom, deixa a água do mar, pode ficar em sangue, mas se os rios estão ok, nós bebemos. Mas a água do rio, das fontes, nós usamos como recurso hídrico, como recurso para a nossa vida. A água é vida, não é? Quem pode ficar sem água? Contudo aqui, meus irmãos, as águas das fontes e dos rios serão totalmente revertidas em sangue. Como que eles vão fazer? Como vai sobreviver? Como que vai beber? Não tem como. Vai atingir a todos diretamente. Quando o suprimento é poluído, se torna impróprio para beber, o que vai acontecer? Morte. É certa a morte. A morte. E olha o versículo 5, diz assim: então, nesse momento, então ouvi um anjo das águas dizendo, e aí ele diz ao Senhor, ao Cordeiro: tu és justo, tu que és e que eras o santo. Olha as referências que ele faz: tu és justo, tu és santo. Deus é santo. Quando nós pecamos, o nosso pecado vai confrontar exatamente a santidade de Deus. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer forma, né? Ele é santo. Imagine que no hospital as pessoas querem deixar o hospital purificado, não é? Aí usa máscara, usa gel, usa um monte de coisa, não é? Agora imagine o Deus totalmente santo, como chegar diante dele? Só com as vestes limpas pelo Cordeiro mesmo. O anjo diz a ele: tu és justo, tu és santo, tu julgaste essas coisas. E aí olha que o anjo diz:
porque derramaram sangue de santos e de profetas. Ou seja, a Babilônia, os ímpios, os perversos, derramaram sangue injusto, derramaram sangue dos santos, dos profetas. Então Deus está dando ali de beber a eles. Eles são dignos disso. Olha o anjo dizendo, eles são dignos disso, eles merecem isso. É engraçado que as mensagens que a gente vê no mundo hoje, né? Eu fui em algum lugar, alguém falou assim, não, vem aqui, compra esse negócio aqui, vai ser bom, você merece. Eu falei, eu não mereço. Não é? Somos pecadores, o que nós merecemos? Ele está dizendo aqui que o ímpio merece mesmo, merece a destruição. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o anjo das águas então exalta a justiça de Deus, a eternidade de Deus, a santidade de Deus, e fala, ó, Deus está retribuindo corretamente ao mundo ímpio. Meus irmãos, eles recebem o que merecem. Verdadeiros são justos, verdadeiros e justos são os juízos do Senhor. Então, nós podemos enxergar que Deus é um Deus de amor? Sim. É um Deus santo? Sim. É um Deus justo? Sim. E a justiça, o que a gente espera da justiça? Que ela seja feita, não é? Que ela seja feita. Nós olhamos para isso que aconteceu lá em Blumenau e nós nos indignamos, né? E falamos, essa pessoa merece algum castigo, não é? Isso está dentro de nós, nós queremos que a justiça seja feita, e Deus é um Deus justo. Ele não deixou afogar os meninos hebreus no rio, não é? Moisés não foi afogado no rio, os que são do Senhor não serão afogados no rio, mas os egípcios foram, e todos aqueles ímpios foram, agora os ímpios serão nesse rio de sangue. A quarta taça, meus irmãos, o sol queimando os homens ímpios. Vamos ler versículo 8 e 9 juntos. Diz assim, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Veja que aqui estamos falando do sol, e a vida na terra depende do sol. Depende do sol, não é? Nesse caso aqui, ao invés do sol ser a bênção, ele começa a se tornar a maldição, pois o calor é tão intenso, que queima os homens. A gente às vezes sai no sol um pouco quente, né? Um pouco, né? Porque o sol hoje em dia para nós é uma bênção, não é? É uma bênção. Então, mas às vezes quando está um pouquinho mais quente, a gente fala, opa, tem uma sombra? Podia vir uma nuvem? Tem alguma coisa para tampar o sol? Agora imagine quando for lançada essa taça e o sol queimar os homens. Fico imaginando, você que gosta de fazer churrasco, não é? Como a carne é queimada no churrasco, no fogo. Imagine o sol queimando os homens. E veja que os homens continuam sendo rebeldes. O texto diz que eles não se arrependem, eles não têm nenhuma contrição diante de Deus. Pelo contrário, eles continuam blasfemando a Deus. Já viu alguém assim? Acontece alguma coisa ruim na vida da pessoa, ela fala mal de Deus. Aí acontece outra coisa, fala mal de Deus, blasfema de Deus. Ela não vê que ela está sendo julgada. Ah, meus irmãos, imagine os ímpios sendo queimados diante do sol e continuam insensíveis à bondade de Deus, continuam insensíveis ao Deus Todo-Poderoso, que ainda tem a sua porta, hoje a porta da graça aberta, continuam insensíveis. Eles permanecem endurecidos, sabe como quem? Como Faraó. Vocês lembram de Faraó? Lembram de Faraó? E vinha uma praga, e Faraó ficava com o coração cada vez mais duro. E vinha outra, e ele ficava com o coração duro. Assim os ímpios também endurecem o seu coração. A quinta taça, as trevas. Vamos ler os versículos 10 e 11.
Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Veja como o coração continua duro, meus irmãos, e cada vez mais duro, não é? Cada vez mais duro, é impressionante. E parece que é assim mesmo. A gente prega a palavra, e a pessoa que é do Senhor, ela ouve, quer ouvir mais, quer se aproximar. Mas o ímpio, você pega a palavra, ele endurece o coração. Se você prega mais, ele parece que quanto mais prega, mais endurece. E aqui vem essa taça, e eles continuam sem se arrepender de suas obras. Essa taça, a escuridão espiritual. Igual no Egito teve essa praga, né, da escuridão, e tudo ficou escuro, não se via nada, não se via um palmo à frente. E aqui a taça ocasionou então trevas terríveis na terra, trevas terríveis, físicas ou espirituais. Aqui eu penso muito nas espirituais. As pessoas não enxergam as coisas, elas não estão vendo o que tem acontecido. Meus irmãos, será que nós não estamos vivendo tempo parecido também? Não chegou ainda o final aqui, é o finalzinho mesmo. Mas parece que a gente está caminhando para lá, tantas coisas assim que estão claras aos nossos olhos, de quem lê a palavra de Deus, e aos homens, cada vez mais duros, cada vez mais cegos. Essa taça, o derramamento dessa taça provoca escuridão espiritual para todos aqueles que seguem a Satanás. Mas não ficou por aí, vem ainda uma dor aguda. Os homens remordiam, olha aqui que os homens faziam, remordiam a sua língua por causa da dor que sentiam. Dores terríveis. E não se arrependiam, mas ainda blasfemavam mais e mais e mais. Mais e mais, meus irmãos. Para esses aqui, não é uma provação para fazê-los ficar mais forte, não é alguma situação que Deus coloca na vida do cristão para corrigi-lo, uma correção. Não é uma correção, é o julgamento mesmo, Sexta taça, meus irmãos, sexta taça, uma batalha, a batalha final. Vamos ler o versículo 12 juntos, diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. A sexta taça, então, secou o Eufrates, fez surgir 3 espíritos malignos, símbolo da praga que levou as rãs a cobrirem a terra, igual ao Egito. Segunda praga. E João vê essa sexta taça derramada sobre o rio Eufrates, e o rio representa então a Babilônia, o mundo ímpio. No Antigo Testamento, a Babilônia foi derrotada por Ciro da seguinte forma, meus irmãos: ele desviou as águas do rio Eufrates, que passava na Babilônia, abastecia a Babilônia, o rio que passava. E o que ele fez? Ele fez um desvio desse rio, de forma que a água parou de passar, e aí ele usou aquele leito e entrou e destruiu o império. Não é? Deus executou o juízo contra a Babilônia com Ciro, utilizando Ciro, que era um imperador persa, né? Nós vimos isso quando estudamos Esdras. E João então usa esse padrão aqui universal para a Babilônia. A Babilônia representa o sistema mundial, meus irmãos, o sistema mundano. O sistema mundano que é contra Deus. É interessante, se você olhar assim, vou assistir um filme, aí você procura lá. Se o filme tiver o nome Babilônia, você pode saber que aquele filme só vai trazer os pecados, as terríveis situações do homem, do coração, do desejo, da cobiça, não é? É isso a Babilônia representa, então, e o próprio mundo reconhece isso, as próprias pessoas do mundo fazem isso, os próprios ímpios colocam esse nome dessa forma, não é?
A Babilônia representa esse sistema mundano que é contra Deus. Ela será derrotada. Mais à frente nós teremos um texto especificamente sobre a grande Babilônia, a destruição dela, mas aqui nós estamos vendo Deus agindo já e nessa destruição final aqui. As águas do rio secaram. O caminho está aberto para a invasão do inimigo. Quer dizer, meus irmãos, que a batalha contra a igreja, ela está chegando ao final aqui. O inferno vai sofrer. Todos aqueles que seguem Satanás vão sofrer. A trindade do mal, Satanás, a besta, que é o governo anticristão, o falso profeta, que é a religião anticristã, todos eles ali, veja os espíritos aqui imundos, olha só que interessante. Versículo 13, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Satanás, o governo anticristão, a religião anticristã. Grandes perseguidores da igreja e do Senhor Jesus. E eles vêm então com o propósito de trazer, olha que interessante, o texto fala que eles vão trazer sinais a fim de ajuntar os reis do mundo inteiro para a peleja final. Não é? Então, meus irmãos, temos que pensar um pouquinho sobre esse texto. Olha o versículo 14, porque eles são espíritos de demônios. Leia na sua Bíblia, versículo 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja, que temos que tomar muito cuidado. Quando Jesus veio ao mundo e trouxe os milagres, fez os milagres para mostrar que ele era o Filho de Deus, e ninguém podia fazer milagres daquela forma, não é? Muitos creram, mas muitos não creram, mesmo com os milagres. Hoje em dia algumas pessoas falam, não, vamos ali por causa dos milagres. Meus irmãos, cuidado, não é um milagre. Veja que os próprios espíritos imundos têm a condição de trazer milagres, são autorizados a eles trazerem milagres. Cuidado. Nós vamos ao Senhor por causa do Senhor, por causa da sua palavra que nos chama, não é por causa dos milagres, pois nós podemos ser ludibriados e caímos nesse erro. Veja que aqui esses espíritos tiveram condições de fazer grandes milagres. Imagine vocês no mundo hoje que nós temos, todo conectado com a internet, e se nós presenciarmos grandes milagres assim acontecendo com algumas autoridades supostamente grandes, poderosas no mundo, e todo mundo fala, não é? É Ele vai resolver o nosso problema do mundo. Cuidado, irmãos, sigamos a palavra do Senhor. Neste momento, tribulação, angústia de opressão, perseguição, que a igreja está sofrendo aqui, de repente vem um versículo no meio ali, eu queria que você lesse comigo de novo. Olha o versículo 15, diz assim, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, nessa situação toda, nessa batalha final, vem um versículo jogado a nós, dizendo, olha, o Senhor vem como ladrão, bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes, está prestes a vir. A volta de Cristo será repentina, inesperada. E veja que nós teremos essa batalha aqui, onde ele se reúne, todos aqueles que são contra o Senhor Jesus, que são contra a igreja do Senhor Jesus, se reúnem num lugar chamado Armagedon. Significa Monte Megido. No Antigo Testamento, lugar da batalha é entre Baraque e Sísera, que está lá em Juízes 4 e Juízes 5. Houve a vitória de Israel contra o inimigo muito poderoso, e aquela planície chamada Megido se tornou um símbolo profético da batalha final. Dessa batalha final vai sendo nesse lugar chamado Megido, no Armagedon. A batalha final.
contra a igreja. Cristo e sua igreja contra o diabo e seus aliados. A gente vê uma formação aqui, realmente uma formação mundial contra a igreja, não é? O cenário é esse. O cenário é esse. E quando a gente vê os acontecimentos deste mundo, meus irmãos, a gente não está enxergando isso aqui acontecendo. Nós temos poderosos se juntando e indo contra os princípios cristãos. Por que indo contra os princípios cristãos? Porque eles são inimigos de Deus. Então criam regras ou criam ideologias, falam, não funciona assim. Então, se funciona assim, a igreja está errada, nós temos que acabar com a igreja. Não, será que não é esse o sinal que nós estamos vendo que está acontecendo? Armagedon, a batalha final. Sétima taça, o juízo final. Vamos ler versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Feito está. Essa taça é derramada no ar, então. E o que parece associar com uma atividade demoníaca, porque Efésios diz assim: Satanás é referido como príncipe da potestade do ar, não é? Então o juízo aqui é sobre o reino incrédulo, também sobre o reino ímpio, do dragão, da sua besta. A sétima taça, ela derrama granizo sobre a terra, que parece também com a praga lá no Egito, a sétima praga, não é? Onde teve granizo, Êxodo 9, 23. E João ouve aqui uma voz dizendo o quê? Feito está. Feito está. Acabou, é o momento final, está consumado. Indica uma ação completa, um fato realizado. A punição dos ímpios está prestes a finalizar. A destruição da terra, do cosmos, do universo. É uma situação final. É interessante que a gente lendo assim, a gente percebe que mesmo o ímpio tem uma noção disso. Não é? Quando a gente olha os filmes que são criados, tem até um filme que chama Armagedon, onde vem um meteoro grande e que vai destruir toda a terra, e aí o homem manda as naves espaciais até aquele meteoro enorme para colocar uma bomba no meio dela, abri-la em dois, não é isso? Para quem viu o filme? E ela se abre em duas e passa e não afeta a terra. Só que, meus irmãos, não é o homem o poderoso que vai acabar nessa batalha, que vai vencer essa batalha final do Armagedon, não. É Cristo e sua igreja. É Cristo e a sua igreja. Olha o que acontece, versículo 18: sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual. Imagine isso. Já tivemos terremotos fortes neste mundo, não é? Recentemente, Turquia, Síria tiveram, e foi fortíssimo, né? Tiveram algumas imagens assim, onde a terra abriu. Agora imagine esse aqui, como nunca houve, terremoto como nunca houve. É final, o maior de todos os tempos. Está prestes à queda da Babilônia, desse mundo anticristão que persegue o povo de Deus. Este império do anticristo, e ele vai se desmanchar em três, será completamente destruído pelo poder de Deus. A grande Babilônia beberá o cálice do furor da ira de Deus. Toda ela, todo o sistema mundano. Versículo 20 diz assim: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. É uma catástrofe mundial. E além do terremoto, de tudo isso que está acontecendo, vem o quê? Versículo 21. Olha o que vem. Desabou do céu sobre os homens grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento, 35 quilos. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens continuaram fazendo o quê? Blasfemando diante de Deus. Blasfemando diante de Deus. Parece com as chuvas de pedra também do Egito. Veja que esse texto liga muito às pragas do Egito. É como se aquelas pragas realmente fossem assim, um prenúncio do que Deus faria no final
da história, no final de tudo, né? Meus irmãos, podemos então ver na conclusão desse estudo que as trombetas que nós ouvimos antes e que estão hoje tocando, estão avisando. Nós estamos no momento onde as trombetas estão tocando. A Covid-19, a trombeta de Deus tocando. Os terremotos no mundo, trombeta de Deus, chamando a atenção. Só que aqui, meus irmãos, não tem mais a trombeta. Passou a trombeta, aqui agora é final. Ouviu a trombeta e não é como aquele sentinela que ficava no alto do monte, vigiando. E quando chegava o inimigo, ele tocava a trombeta. E quem ouvia tinha que fazer o quê? Tinha que dar o seu jeito. Quem não ouvia, ficaria ali para destruição. Meus irmãos, hoje nós estamos ouvindo as trombetas de Deus, tenhamos nosso coração voltado para o Senhor, porque nesse momento aqui, nesse momento final, com as taças de Deus sendo derramadas sobre este mundo, já não haverá mais volta. Já não haverá mais volta. Só existe um caminho, meus irmãos, Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, para nos livrar desse mal final. Então, como viveremos? Algumas aplicações para a nossa vida. 3 aplicações. A primeira, viveremos em arrependimento, meus irmãos. E você que nos ouve, que não é crente ainda, é o momento de você arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor. O versículo 9 diz assim: com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram. Versículo 9 está dizendo, olha, os homens continuaram blasfemando. O versículo 11 também, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias das suas úlceras, e não se arrependeram. Meus irmãos, nós viveremos em arrependimento. Os ímpios não se arrependem, os crentes se arrependem, se prostram diante do Senhor. Os ímpios mesmo, diante das trombetas, dos sinais de Deus, não se arrependem. Vão enfrentar os flagelos da ira de Deus. O crente, nós crentes, nos arrependemos, reconhecemos que nós pecamos contra Deus Santo. Não é um pecadinho, qualquer transgressão contra a lei de Deus está indo contra o Senhor, está ferindo o princípio de Deus e merece justa punição. É por isso que nós nos arrependemos e buscamos Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz por nós. Ele pode limpar o nosso coração. Como que a gente faz para escapar disso aqui? Tendo as vestes limpas pelo sangue de Jesus. Viveremos nos arrependendo dos pecados, pois os que se arrependem e confessam e os deixam, acham graça diante de Deus. Segundo lugar, meus irmãos, viveremos confiando na justiça de Deus. Versículo 5 diz assim, olha o anjo dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas todas, porquanto derramaram sangue de santos de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. E diz mais, certamente, ó Senhor, todo-poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então, nós olhamos para esse mundo e podemos pensar, não há justiça nesse mundo. Não é? Às vezes não pensamos assim. Olhamos para o que aconteceu em Blumenau e falamos, não há justiça nesse mundo. Por que aquele homem estava lá? Ele não é vítima da sociedade? Ele é pecador? Ele mesmo é pecador. E teve jornalista falando isso, ele é vítima da sociedade. Não, a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele é um pecador que não se arrependeu e que continua contumaz no seu pecado. E mais, os que não fizeram a correta justiça sobre ele, porque ele já tinha feito outros crimes antes, e esses que não o colocaram na cadeia, também são pecadores.
Nós olhamos para esse mundo e dizemos: não há justiça. Há justiça, e Deus vai colocá-la no momento certo. E nenhum desses vai escapar. Nem esses que fazem crimes hediondos, e nem aqueles que julgam incorretamente, aqueles que não aplicam a justiça certa. Nenhum desses vai escapar da fúria, da taça de Deus. A justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus é correta. Nós confiamos na justiça do Senhor. Viveremos confiando no Deus justo. Terceiro lugar, irmãos, para orarmos. Viveremos vigiando e guardando a palavra. Versículo 15, vamos ler juntos novamente esse versículo. Diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O crente deve permanecer vigilante, aguardando a volta de Cristo. Bem-aventurado que vigia e guarda as suas vestes. Adam Clarke diz que existia um supervisor do templo, e esse supervisor, nas vigílias, ele olhava os levitas. Tinha os levitas que ficavam guardando o templo. Ele fazia uma ronda, como se fosse uma ronda, para ver se estava todo mundo fazendo o seu trabalho corretamente. E de vez em quando, tinha lá um levita dormindo. Eu não sei se alguém já trabalhou como segurança, né? Mas às vezes o segurança, né, o nosso irmão aqui que é dessa área, sabe, né, que o segurança, ele fica lá e não está acontecendo nada. Então é difícil, como é que ele vai ficar, não é? Mas de repente alguma coisa pode acontecer, então ele tem que ficar atento, vigilante o tempo inteiro, mesmo que seja de noite. Ele tem que descansar durante o dia de alguma forma, para vigiar durante a noite. E quando esse supervisor encontrava algum levita ali, que estava dormindo, o que ele fazia? Ele batia nele, e ele arrancava as vestes dele, de forma que o levita ia embora. Alguém falava: esse aí estava dormindo, esse aí estava vacilando. Meus irmãos, é esse termo usado aqui, então, quer dizer, nós não podemos vacilar, nós não podemos ter as nossas vestes rasgadas e sair nu, não é? Porque vão falar: olha, vacilaram. Meus irmãos, nós temos que vigiar, guardar a palavra de Deus. O que é o vigiar nosso? É isso, é guardar a palavra do Senhor. O que ela diz para fazer, nós vamos fazer, e vamos estar atentos a essa palavra de Deus. Nós somos embaixadores do Senhor nessa terra, nós estamos aqui vigiando e guardando a palavra do Senhor, que desde o início Deus falou com Adão assim: guarda o jardim. Nós estamos aqui, devemos guardar a palavra do Senhor. Sejamos vigilantes, meu irmão, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Portanto, sejamos vigilantes, guardando as coisas que Jesus ordenou, nos arrependendo dos nossos frequentes erros e pecados e confiando na justiça divina que vai dar no final. Nós vimos o final aqui. Esse momento das taças é um momento terrível. O Senhor vai aplicar o seu julgamento correto e justo sobre esse mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar com o reverendo Marcelo. Vamos clamar a Deus por uma mensagem dessa, um estudo desse, onde seguimos aqui tantas coisas que o pastor Marcelo estudou e trouxe. Que Deus tenha misericórdia de nós, no momento que nós vivemos. Que nós não sejamos ludibriados pelo mundo aqui, pela besta, pela Babilônia. Quantas vezes parece que a gente está sendo ludibriado por isso? Que nós busquemos o Senhor, fiquemos vigilantes em nome de Jesus. Oremos. Que maravilha, meus irmãos, a gente ouvir a palavra de Deus que fala